E a passagem de Piquerez pelo Palmeiras pode terminar na metade do ano. O vídeo de hoje do canal traz mais detalhes sobre essa história e fala também sobre o Palmeiras. O Verdão é favorecido pela arbitragem. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é uma curiosidade do Campeonato Brasileiro. Não temos nenhum time com 100% de aproveitamento depois de 2 rodadas, a consequência, 7 equipes dividindo a liderança. São elas Corinthians, Inter, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, todos com 4 pontos conquistados. Já a CBF vai anunciar em breve o adiamento do início da Série D do Campeonato Brasileiro. A 4ª divisão, na teoria, começaria nesse sábado, mas será adiada em uma semana, tudo por causa da dificuldade dos clubes da Série D em enviarem os ofícios para relatar sobre as condições do gramado. A CBF promete fiscalizar e punir clubes que joguem em gramados ruins. Para completar o giro de notícias, contar que o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil já tem data marcada. Ele acontece nessa quarta-feira às 3 da tarde na sede da entidade. São 16 confrontos, com os times divididos em 2 potes, o pote A e o pote B. Bora falar agora sobre o Palmeiras. O Verdão é favorecido. Essa discussão tomou conta das redes sociais e também do programa do Nicola desse domingo. 9 entre 10 participantes diziam que o Palmeiras é sempre beneficiado pela arbitragem. E essa impressão ficou mais evidente ainda depois da vitória por 2-1 do Verdão contra o Sport na Ilha do Retiro, com 2 pênaltis marcados. Primeiro, para mim, aconteceu. O Flaco Lopes é puxado quando se prepara para bater. Mas, Nicola, esse pênalti é marcado com frequência? Não. Não são todos os árbitros que marcam o pênalti, mas para mim o pênalti foi bem marcado. Flaco Lopes converteu e colocou o Palmeiras na frente. Pouco depois o Sport chega ao gol do empate com Barleta e no finalzinho da partida, já nos acréscimos, Rafael Veiga entra na área, não sofre o pênalti, mas cai. E o árbitro marca, o Bruno Arleu de Araújo, e o pior, o árbitro de vídeo confirma. Não era pênalti, ficou muito claro que o lateral do Sport toca na bola antes de tocar no Veiga, se é que houve o contato com o Veiga. De qualquer forma, pênalti absolutamente maluco, convertido pelo Flaco Lopes, que garantiu ao Palmeiras 3 pontos em vez de 1. Importante lembrar que nos últimos 6 jogos, o Palmeiras teve 5 pênaltis a seu favor. 2 deles certamente errados. Um na semifinal contra o São Paulo, a própria Federação Paulista já reconheceu o erro. O outro, esse segundo pênalti contra o Sport. Outra coisa importante, dos últimos 6 gols do Palmeiras, 4 foram anotados em cobranças de pênalti. Verdão, que também esteve entre aqueles que mais tiveram pênaltis a seu favor nos anos de 2023 e 2024 no Campeonato Brasileiro. Acho que a gente precisa fazer uma distinção do que é pênalti e do que não é pênalti. Os demais pênaltis dessa sequência de 5 que eu citei, os outros 3 aconteceram. E o Palmeiras sofre mais pênaltis até também porque tem mais jogadores de qualidade no ataque. O Estevão, por exemplo, é alguém que vive sofrendo pênaltis. Mas quando se erra, a gente vai estar aqui para registrar os erros de pênalti. Só mais uma curiosidade que tem chamado bastante a atenção de torcedores alviverdes. Bruno Arleu de Araújo marcou 5 pênaltis nos últimos 3 jogos que apitou do Palmeiras. Foram 2 contra o Sport nesse domingo, haviam sido 2 contra o Galo em setembro de 2024 e mais 1 contra o Cuiabá em maio de 2024. A pergunta que eu deixo para você é: o Palmeiras é mais favorecido ou prejudicado pela arbitragem? Já usa espaço e registra a sua opinião. Bora falar sobre o Palmeiras. Informação importante: Piquerez pode deixar o Verdão na metade do ano. O lateral esquerdo uruguaio de 26 anos de idade tem demonstrado aos dirigentes alviverdes a intenção de jogar na Europa. Ele quase foi vendido na metade do ano passado. Um time italiano chegou a oferecer 15 milhões de euros. Na oportunidade, diante de outras vendas, o Palmeiras decidiu por segurar o Piquerez. Acontece que ele acabou sofrendo uma lesão no menisco, perdeu parte do segundo semestre e agora, recuperado da lesão e de volta ao time titular, tem conversado com os dirigentes do Palmeiras para que, em caso de boa proposta, ele possa ser negociado. Jogador que foi comprado por um valor bastante baixo, 3 milhões e 200 mil euros junto ao Peñarol em 2021. E é óbvio que o Palmeiras vai faturar bastante dinheiro. Não dá para imaginar uma negociação do Piquerez por valores inferiores a 13, 14, eventualmente até 15 milhões de euros.
jogador que é titular absoluto do Palmeiras e também da seleção do seu país e segue pretendido por clubes da Itália e também da Inglaterra. É também por conta da possível saída do Piquerez que o Palmeiras já abriu conversas com Mauro Júnior. Ainda não fez proposta para o lateral esquerdo brasileiro de 25 anos de idade que pertence ao PSV, mas prometeu abrir negociações para valer nos próximos dias. O Mauro vive o fim do seu contrato no PSV, onde é titular absoluto. Vínculo se encerra em 30 de junho e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem custos, a partir de 1º de julho. Segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima, nem a oitava, nem a nona, nem a décima que fazemos golos depois ou no fim. Já aconteceu muitas vezes. Isso é algo que esta equipa tem dentro, independentemente de quem jogar. O jogo só acaba quando termina e os jogadores sabem disso, sabendo que dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades e, como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. É difícil, muito jogo, pouco treino, muita viagem. Jogar com uma equipa super empolgada, muito bem treinada, vinha de um sucesso há 3, 4 dias. Vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui, porque eu sei que esta equipa em casa aqui vai dar muito trabalho. Se a direção e os torcedores derem tempo, porque aqui não é... com todo o respeito, o Sport Recife luta por outros objetivos que não o Palmeiras e uma equipa grande é isto. Nem sempre joga bem, às vezes. É verdade que andamos à procura da melhor dinâmica, ou eu ando à procura da melhor dinâmica para ajudar estes jogadores. É verdade que em função da viagem nós temos que trocar, não tenho a arriscar muitas vezes, mas tem que ser assim, não há outra forma, pelo menos é naquela forma que eu acredito. Isto também a mim, enquanto treinador, me faz melhor, como eu disse, o futebol brasileiro não é para amadores. Mas dar os parabéns, acho que as duas torcidas, eu adoro, particularmente adoro, quando entro num estádio e não cabe uma agulha, que era hoje, olha, não há espaço para mais nenhum, isso é muito bonito. Eu acho que de um modo geral as torcidas se respeitaram, isso é bom para o futebol, é bom para o fair play do futebol. Acho que as duas equipas dentro de campo jogaram um jogo duro, mas leal, dos dois lados. Num jogo que eu sabia que ia ser muito difícil pela empolgação e a confiança que o nosso adversário tinha e por também conhecer o treinador do outro lado que prepara as equipas também muito bem e nós sentimos isso na pele durante o jogo todo. Portanto, uma vitória arrancada com muito trabalho, com muito suor, não com 11, mas com os 23 que hoje estão connosco, porque até para fazer a convocatória para mim é muito fácil. O diretor pergunta-me, eu disse, podes fazer a tua convocatória, mete-os todos que são os que estão disponíveis. Portanto, é bom porque nos dá confiança quando andamos à procura disso. Admito que andamos à procura da melhor dinâmica para ajudar os jogadores. No momento em que eu ando a trocar jogadores que se calhar podem jogar mais dentro, eu ando a metê-los fora e nem sempre eu ajudo os melhores jogadores, mas a equipa precisa neste momento noutros lugares, em função dos jogadores que nós temos em falta. Mas o importante é que o espírito se mantém, o grupo se mantém unido num campeonato que é muito, mas muito, muito competitivo. Desculpa, agora sim. Você está em todo lado, é? Estou começando. Eu queria que você ressaltasse porque são 2 jogos com gols no finalzinho, que o time não desistiu. Tá voltando aquele sentimento do time que vai buscar, que luta até os últimos minutos. E uma outra situação que queria que você falasse do Vitor Roque, que você usou hoje ele numa função diferente. Você pode usar mais vezes? O que você achou? Qual foi a sua avaliação? A parte do ir buscar, quando ninguém acreditava, nós fomos buscar a final do Paulistão, se te lembras. Tu apanhaste muitas conferências, toda a gente a bater, e nós fomos buscar, mais uma vez. Se calhar pondo em risco e perdendo guerreiros como perdemos. Este Paulistão custou-nos muito naquilo que tem que ver com os jogadores que perdemos, porque o primeiro jogo oficial foi ao final de 7 dias. Isto não existe em lado nenhum, 7 dias. Portanto, eu falei, muitos jogos, pouco tempo para treinar, muito trabalho a fazer, e essa é a minha parte.
Ainda o treino que nós fizemos basicamente foi ontem à noite, mostrar vídeos, perceber que há dinâmicas, e eu ainda ando à procura delas, confesso. Os nossos 5, temos que perceber se podemos, o nosso 5, podemos dar-lhe outra dinâmica ali para os deixar de frente para o jogo. Vamos seguramente encontrar isso, porque essa é a nossa função, analisar, pouco tempo para treinar, como te disse. Mas esse espírito de ir buscar até o último minuto, isso é nosso, é do nosso ADN, isto é o nosso Palmeiras, é o Palmeiras que eu estou habituado desde que nós chegamos. E a outra pergunta era, desculpa. Sim, porque não tinha outro jogador para aquela posição. Se quisesse um ponta por fora, não tínhamos. Não tinha outra ponta. Utilizei o Felipe Anderson, em que numa posição mais à direita, troquei o Facundo mais para a esquerda, criar dinâmicas e perceber que o Facundo por dentro pode nos dar coisas também muito boas, e o Roque também nos pode ajudar ali, mas olhando para aquela posição um bocadinho, numa altura que estávamos à procura do resultado, tirei o zagueiro, meti mais um jogador na frente para ser ainda mais agudo. Eu acho que as substituições acabaram por correr bem. Num jogo extremamente difícil, com uma equipa super motivada, super confiante, muito bem treinada e como te disse, vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui. Abel, agora Fernando Vidotto, TV Globo. Abel, fala um pouquinho mais das substituições. Hoje, no seu planejamento, no melhor mundo, se estivesse ganhando a partida, você pouparia esses jogadores por conta da sequência que tem, Libertadores, tem Clássico no próximo final de semana? Ou foi um jogo que te obrigou a ir com força máxima pela importância de alcançar a primeira vitória no Brasileirão? Olha, esse é o meu maior desafio. É antes do jogo, tentar olhar para o jogo e perceber o que é que ele me vai dar e como é que eu posso gerir isto tudo. E depois em função do resultado, ir atrás daquilo que o resultado está a pedir. Se tivesse a ganhar 1 ou 2-0, porventura as substituições teriam sido outras. Teriam sido substituições mais de equilíbrio, de contenção, de refrescar. Como nós queríamos ir atrás do resultado, nós somos equipa grande, nós temos que ganhar quando jogamos bem e temos que ganhar quando não jogamos tão bem. É assim que funcionam, não é com o Palmeiras, com todas as equipas que lutam por títulos. É muito difícil manter. O teu colega, eu acho que foste tu que me fizeste essa pergunta antes do jogo, eu disse: o que é isso, jogar na máxima força? É muito difícil aqui no Brasil jogar na máxima força. Vocês sabem que eu já falei muito, temos que fazer uma gestão de energia para jogar na máxima força. Mas que máxima força é essa? É jogar com o telemóvel com a bateria a 70%, 80%. E é fácil de notar no jogo, porque as decisões dos nossos jogadores é muito fácil de ver os que estão mais frescos e os que estão mais pesados. Não é porque eles não corram, porque eles correm. Eles vão, eles lutam e esta garra de ir até ao fim, custa o que custar, fazer o que for preciso para ganhar o jogo, eles vão. Mas tu vês, um ou outro jogador, 2 ou 3 que ainda não estão com aquela clarividência, muitos por um acumular de jogos seguidos, né? A gente vê o Michael, né? Fez mais jogos agora do que se calhar no mês, do que durante o tempo todo que ele esteve lá nos Estados Unidos, e há um ou outro pormenor que nós vemos, precisa, mas a atitude está lá, e isso para mim é o que eu gosto mais. Por isso é que eu te digo, é muito difícil aqui jogar na máxima força, muito difícil jogar na máxima força. E eu sei que o meu colega aqui foi criticado por fazer uma gestão quando foi jogar ao São Paulo, e corrija-me se eu estiver enganado, pelo rodízio. Porque é que fez rodízio? Porque queria ganhar um título, queria chegar na máxima força para conseguir correr o que fosse preciso para ir atrás de um título que foi justo, foi merecido, nos penaltis. Mas às vezes já são decisões que o treinador tem que tomar, muitas vezes contra, se calhar, daquilo que alguns de vocês pensam: para que rodízio, os jogadores, só que depois perdes um jogador, perdes outro, por lesões, por castigos, e depois precisas, e há jogadores que te dão dinâmicas. Eu, por muito que eu queira, eu sou o pior treinador, pior ou melhor se eu jogar com o Estevão ou sem o Estevão. Podem-me ajudar? Eu sou o pior ou melhor treinador se jogar com o Estevão ou sem o Estevão? Não, o melhor do mundo, o Guardiola diz que o que faz dele bom treinador são os jogadores. E o Estevão é daqueles jogadores que ajudam, quando está bem, ajudam os treinadores a ser melhores. Não há milagres, não é? Família palmeirense, segura essa. A vitória sobre o Sport por 2-1 no Allianz Parque, pela segunda rodada do Brasileirão, garantiu os 3 pontos, mas também causou uma baita polêmica. E não foi qualquer um que resolveu se manifestar, não. O eterno ídolo Marcos, o santo, veio a público e soltou o verbo sobre o pênalti marcado para o Verdão nos acréscimos. Segundo ele, preferia até empatar ou perder do que vencer com um pênalti tão duvidoso.
A gente vai mostrar agora tudo o que o Marcão disse, explicar a jogada polêmica, falar da ausência do VAR na decisão e debater se o Palmeiras realmente foi beneficiado ou não. Então já deixa o like, ativa o sininho e vem comigo, porque esse vídeo promete. Poucas vezes a torcida viu o Santo tão revoltado. Em um vídeo publicado no Instagram, Marcos deixou claro que, na opinião dele, o pênalti marcado sobre Rafael Veiga foi um erro grosseiro da arbitragem. E mais, criticou duramente o fato do VAR não ter chamado o árbitro Bruno Arleu para revisar o lance. Com toda a sinceridade e espontaneidade que só ele tem, Marcos disparou: "Eu prefiro perder ou empatar do que ganhar com um pênalti desse. É constrangedor, de verdade. Podem até dizer que sou contra o Palmeiras, mas eu sou contra a injustiça, pô." Uma declaração que dividiu opiniões, mas mostra o quanto o ídolo valoriza a honestidade no futebol acima de qualquer resultado. Vamos ao lance. Já nos acréscimos do segundo tempo, Veiga recebe na área, tenta a jogada e sofre o contato. O árbitro Bruno Arleu de Araújo não pensou duas vezes e apontou para a marca da Cal. Só que o problema é que o VAR ficou em silêncio. Nada de revisão, nada de checagem. A marcação foi mantida e Veiga, com a frieza de sempre, converteu e garantiu a vitória. Do lado do esporte, claro, a indignação foi total. Jogadores, comissão técnica e torcedores reclamaram bastante, alegando que o contato foi mínimo e que o VAR deveria ter ao menos revisto a jogada. A dúvida permanece: por que o árbitro não foi chamado? Marcos não parou por aí. Ele também criticou a CBF e o uso da tecnologia no futebol brasileiro. Disse que o VAR está aí para evitar esse tipo de situação e que, com a estrutura que existe hoje, não tem desculpa para não revisar um lance tão decisivo como esse. O jogador vai cavar, vai tentar o pênalti mesmo, é do jogo. Mas pô, tem tecnologia para quê? É para usar. Isso aí é um absurdo com o torcedor brasileiro. Me dá vergonha, disse ele no vídeo. Um desabafo forte, que mostra que, mesmo sendo palmeirense de coração, ele não passa pano quando vê um erro dentro de campo. Agora, é claro que o torcedor do Palmeiras também tem sua visão. Muita gente acredita que, sim, houve contato e que, dentro do que o VAR já validou em outros lances parecidos, o pênalti poderia ser marcado. Mas a grande reclamação geral foi a falta da revisão, até mesmo para dar mais segurança à decisão do árbitro. O ponto aqui não é se foi ou não pênalti, mas sim o fato de não se utilizar a tecnologia num momento tão decisivo. Afinal, estamos falando de 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E quando até um ídolo histórico como Marcos se revolta, é sinal de que algo precisa ser repensado. Família Alviverde, o debate está lançado. Ganhamos, somamos 3 pontos importantes no Brasileirão, mas a forma como isso aconteceu gerou uma onda de indignação que nem o nosso eterno santo conseguiu ignorar. O futebol é paixão, é emoção, mas também precisa de justiça. E quando até o VAR falha, a frustração fala mais alto. Comenta aqui, você acha que foi pênalti? Concorda com o Marcos? Ou acha que estão exagerando? Deixa sua opinião, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a galera que ama futebol de verdade. Porque aqui, a gente fala na moral. Aqui é Palmeiras.